Então, vimos na aula passada a importância de entender que uma GPO ela possui o seu GPC, Group Policy Container, e o seu GPT, né, que é o seu Group Policy Template. O GPC, Group Policy Container, fica armazenado dentro da base de dados do AD. Gente, eu estou frisando muito isso aqui porque isso tem que estar claro na mente de vocês, tá? A gente não pode avançar sem vocês entenderem de fato isso. Então, o GPC está armazenado dentro da base de dados do AD. E já o GPT, né, o .ini, né, aquele GPT.ini é um arquivo que fica dentro do Sysvol. O Sysvol utiliza a sua própria metodologia de replicação e a base de dados do AD, ela também usa os seus próprios protocolos de replicação. Isso é importante você entender por quê? Porque quando o administrador edita uma GPO, a nova versão da GPO vai para o GPC, né, dentro do ADS Edit, dentro da base de dados do AD, porém também atualiza um arquivo gpt.ini. E dependendo da localidade desse usuário, pode ser que ele receba primeiro a atualização do AD do que a atualização do Sysvol. Por exemplo, vimos no módulo de replicação que em sites, né, o protocolo FRS, como é que ele faz? Ele recebe uma notificação de alteração, né? Que um atributo foi alterado, e esse protocolo ele notifica os seus 3 parceiros de replicação, né? Falando da alteração que foi alterada. Depois que ele notifica esses 3 parceiros de replicação, ele entre sites, né? Quando os parceiros estão no mesmo site, é quase que instantâneo. Mas quando o próximo parceiro ele elege um servidor Bridgehead e quando o próximo parceiro é do outro site, ele obedece um outro tempo para contactar o parceiro, né? E esse tempo, tanto do GPC, que você mexe lá no site End Service, né, que por padrão lá, se eu não me engano, é 2 horas, mas você consegue baixar para 15 minutos. Mas o FRS ele também tem um tempinho de delay para ele contactar parceiros do grupo de replicação do FRS de um site remoto. Tá? Semelhantemente, o DFSR, que é a nova versão, se você não atualizou o seu Sysvol para FRS para DFSR, você precisa atualizar, porque o FRS, o Windows Server, não dá mais suporte ao FRS. Então, você precisa migrar para o DFSR, que é um protocolo melhor. Mas mesmo ele sendo melhor que o FRS, entre sites, ele também tem um tempinho para contactar o parceiro. Então, na prática, o que acontece? O seu cliente recebe primeiro alterações feitas na base de dados do AD. E talvez só depois que ele vai perceber as alterações feitas no Sysvol. Então, se uma GPO foi incrementada, ele vai receber primeiro a informação que está na base de dados do AD, que é o GPC, o Grupo Policy Container. E provavelmente só depois que ele vai ver aquela versão daquela GPO dentro do Sysvol. Tá? E se isso acontecer, ele vai ver que em um lado ele tem uma informação que a GPO está mais atualizada e que em um outro lado ele vai ver que seria no Sysvol, que a GPO ela ainda está numa versão antiga, né? Agora que nós já sabemos como as GPOs são armazenadas, né? E a importância do número de versão dessa GPO, né? Como que essas informações estão salvas e o jeito que elas são importantes nesse entendimento, né? A grande pergunta a ser respondida é: como que um cliente ele sabe a versão de GPO que ele foi aplicada, né? Qual que é a mais antiga e qual que é a atual, né? Para a gente responder essa pergunta, aí eu teria que te falar que esse computador cliente, para ele saber qual a versão é a mais atual, como referência, ele tem que ter uma cópia local dessa Grupo Policy. Ele tem que ter um local, né, onde ele armazena essas informações, porque se ele sabe que ele já processou uma versão específica de uma GPO, ele precisa ter essa própria GPO como referência. A partir dessa referência da GPO local que ele já processou, e dentro dessa referência saber o número de versão dessa GPO, ele consegue validar, né, avaliar o número de versão presente no GPC e no Sysvol
e com base nesses dois números de versão, saber se, com base na cópia local, se ele está atualizado ou se ele está desatualizado. E vou te falar, esse lugar existe, tá? Agora que você vai consolidar seu conhecimento de hexadecimal, de version number, simplesmente nessa chave de registro. Eu vou compartilhar aqui minha tela aqui com vocês. E vamos lá, eu vou pegar aqui um computador cliente, vou pegar aqui o nosso Server 01, tá? Vou pegar aqui o nosso Server 01. O Windows Client, né, no nosso caso, é um servidor, mas ele também é client no que diz respeito a grupo policy. Ele recebe GPOs, né? Então, ele possui uma chave de registro. Deixa eu abrir aqui o regedit. Olha só, deixa eu voltar aqui do início para vocês verem. O Windows possui uma chave de registro que fica aqui armazenada em HK Local Machine, tá? Software, Microsoft, Windows, aqui, Current Version, Drupal Policies, aqui, ó, Drupal Policy, State, exatamente. Nessa chave de registro, nós temos dois grandes nós, tá? Que é o nó de máquina, que é esse machine, e esses nós que possuem o seed dos usuários, tá bom? Por quê, Gustavo? Porque a GPO ela pode ser aplicada tanto para a máquina quanto para o usuário. Se ela for aplicada para a máquina, independente do usuário, o Windows vai processar essas itens de diretivas que foram aplicados. E se ela foi aplicada para um usuário específico, né, para um grupo específico, para uma OU que só tem usuários, todos os usuários que logaram nesse computador cliente precisa ter no registro o seed desse usuário e a ordem da aplicabilidade das Drupal Policy, bem como o seu número de versão atual. Por isso que aqui a gente está vendo um nó de máquina, machine, e vários outros containers, né, dentro do meu regedit com um seed específico de um usuário específico, tá? Então, nesse exemplo aqui, você está vendo 4 GPOs que foram aplicadas, né? Eu tenho um nó para a máquina e eu tenho também 3 nós para 3 usuários específicos. Vamos navegar aqui que agora você vai entender, tá? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, esse aqui, ó, 118. Eu tenho esse seed, né? Você já viu em aulas anteriores que o seed ele é o identificador único de segurança, ele é o objeto de segurança, ele é como se fosse o nome do usuário, né? Para o AD, né? O nome, na verdade, ele tem valor para nós humanos, mas o seed é o que cria o canal seguro, né? O Security Channel, né? E o seed que é o que o registro do Windows se referencia. Dentro desse seed aqui, eu tenho aqui, por exemplo, GPO list. E dentro dessa GPO list, eu tenho aqui o 0 e eu tenho 1. Isso aqui são ordens de aplicabilidade de Drupal Policy. Então, ele processou aqui primeiro uma local policy, tá? Ele processou a local policy. Aqui tem o número de versão, ela não tem nada editado. E depois ele processou aqui, olha só, essa GPO aqui, olha o name, display name, GPO for clients, né? E ela está armazenada aqui dentro desse domínio e esse é o identificador dessa Drupal Policy. E veja bem, ele processou essa GPO e a cópia local do processamento que ele tem é justamente nesse version number. Tá? Veja que esse version number a gente precisa fazer o cálculo e dividir 16 bits para o usuário e 16 bits para o computador. Então, vamos fazer esse cálculo aqui para a gente saber a ordem, né? A ordem não, a versão vigente dessa GPO nesse computador e vamos validar se essa versão vigente é a versão que está lá na base de dados do AD e na versão do Sysvol. Então, eu abri aqui a minha calculadora. Eu quero uma calculadora de programador e porque eu quero a versão em hexadecimal, né? Então, vamos lá. Ela, na verdade, gente, aqui já está em hexadecimal. Olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Já está, o cálculo já foi feito. Eu não preciso fazer. Olha só, eu tenho aqui o cálculo em hexadecimal e eu tenho aqui o número, né? O número em bits. Então, se eu pegar aqui, olha, 26, 2,
148. Veja bem, aqui embaixo ele já está me falando aqui o número em hexadecimal dele, né? E aqui essa key, ela já me mostra aqui o cálculo já feito, né? Então essa GPO ela foi alterada 4 vezes para o nó de usuário e 4 vezes para o nó de computador, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a minha calculadora aqui, que está meio confusa ali de interpretar, naquela versão de calculadora. Vamos fazer aqui nessa. Qual é o número de versão que ela está? É 26, 21, 48. Então, temos aqui, ó, 26, 21, 48. Olha só aqui, ó, em hexadecimal. É 0004 e o 4. Então, eu preciso completar aqui, né? Como o hexadecimal é um número que possui 8 dígitos, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu completaria com 3 zeros, que é justamente a quantidade de zeros que já existe aqui, que são esses 3 zeros. Então, essa GPO, ela foi a versão aplicada nesse computador cliente, é a versão que tem 4 alterações para o usuário e 4 alterações para o computador. Vamos validar lá dentro do nosso domain controller, né? Dentro do nosso domain controller, deixa eu pegar aqui, é a GPO. Deixa eu pegar aqui todas as nossas GPOs. E foi essa GPO aqui, ó, GPO for Certificate. É essa? GPO for Certificates, exatamente. Então, se eu pegar essa GPO, GPO for Certificates, aqui em Details, olha só, ela foi alterada 4 vezes para o usuário, né? Quer dizer, eu falei errado anteriormente, não é 4 vezes para o usuário e 4 vezes para computador, não. Ali, como essa GPO ela já está aplicada só para usuário, não é uma GPO de máquina, machine, galera, correção, foi interpretação, não é uma GPO de machine, é uma GPO de máquina. Esse version é o version dessa GPO de usuário, né? Contendo o seu armazenamento no GPC e no GPT. Então, esse version number que vai dizer se está sincronizado GPC e GPT, tá? Por isso que aqui no meu domain controller, olha só, ela é uma GPO que possui no campo user 4 alterações dentro do grupo policy container, essa GPO, esse número de versão está com a versão 4 no GPC e também está com a versão 4 no Sysvol. Então, nesse meu ambiente, eu não tenho problema de replicação, né? O meu Sysvol está replicando tão saudável a ponto dessa GPO também estar na versão de número 4. E a minha replicação do AD se está se replicando de forma tão saudável e nesse domain controller, essa replicação do AD também está com essa GPO na versão 4. Então, aquele número lá em hexadecimal que nós vimos refere-se somente a user e não a versão dela no nó de usuário e no nó de computador, né? Se assim fosse, né, no nó de computador, teríamos essa GPO aqui, ó, em machine. Se eu vim aqui em GPList, vamos ver se a gente tem ela aqui. Default Domain Policy, GPO for Certificate. Exatamente, temos ela aqui também. E olha só, a versão para máquina dessa GPO, ela aqui está na versão 2, tanto no Grupo Policy Container, quanto na versão 2 do Sysvol. Então, olha só, olha que interessante. Eu tenho uma única GPO que foi editada, o nó de usuário e o nó de computador. O nó de usuário está com a versão 4 no GPC e a versão 4 no Sysvol. E o meu nó de computador, né, a parte editada da minha GPO no meu nó de computador, também ela está na versão 2 no meu GPC, Grupo Policy Container, e na versão 2 no meu GPT, tá? Isso mostra que essa key, essa chave, né, essa registry key, ela mostra aqui o número aonde a gente precisa fazer o cálculo em hexadecimal, né? Embora o cálculo esteja aqui. E o ADSI Edit, o que a gente vê lá, que lá já vai mostrar o número de versão 4 nesse exemplo, né? Ele já traduz, é uma console que já fez os cálculos e já nos mostra o dado lá calculado, tá?
há várias maneiras diferentes de um computador cliente processar essas GPOs, tá? Dependendo do tipo de processamento que ela está acontecendo. Os tipos de processamentos conhecidos são dois, né? Nós temos o processamento em primeiro plano e nós temos o processamento em segundo plano. O processamento de GPO em primeiro plano ocorre durante a inicialização, o desligamento do computador, logon e logoff do usuário, tá? Nesse momento, em primeiro plano, todas as políticas são processadas. Então, o computador vai, inicializa, o usuário loga, todas essas GPOs são aplicadas. Já o processamento em segundo plano, ele ocorre em um intervalo regular em segundo plano, tá? Para esses computadores clientes, mantendo essa conexão com o domínio, com o Active Directory, né? Se reportando ao controlador de domínio, ou seja, você não está logado em cache, esse computador mantendo a atividade com o domain controller, esse intervalo de processamento em segundo plano, ele é de 90 minutos mais até 30 minutos de deslocamento, ou seja, 90 podendo chegar até 120 minutos. Em máquinas controladoras de domínio, o processamento em segundo plano ele é feito de 5 em 5 minutos. Por quê, Gustavo? Porque o controlador de domínio tem um nível de necessidade de segurança maior, tá? Para entender como que isso afeta, né, as políticas do seu ambiente, é preciso você pensar um pouco na história, tá? Quando o Windows 2000 ele foi lançado, as GPOs elas eram processadas de maneiras completamente diferentes de como é hoje, tá? Toda vez que um computador inicializava, ele passava por um processo, né? Qual processo? Ele pegava, aplicava qualquer configuração local de políticas de grupos locais dentro do seu próprio Windows. Depois ele contactava um domain controller e validava qual era o site que ele estava, qual era o domínio e qual AU que ele pertencia. Ele pegava, ele extraía todas as GPOs vinculadas a esses locais e processava nessa ordem que eu já descrevi anteriormente, né? Que é local, site, domínio e AUs, né? Quando essas GPOs no Windows 2000 elas terminavam de ser aplicadas, somente isso, aí o prompt de Ctrl+Alt+Delete aparecia. Por isso que se você tivesse algum problema, lembra que na época do Windows 2000 esse prompt poderia até demorar, né? As pessoas falavam, está aplicando GPO e está demorando no logon do usuário, né? E quando o usuário fazia o logon, esse processo ele se repetia novamente para verificar onde que o objeto usuário estava, descobria quais eram as políticas, né? Extrair essas informações de site, domínio OU, né? Local, site, domínio e OU, e depois reaplicava e processava nessa ordem padrão, porém agora para o usuário, né? E para saber, né, o que estava acontecendo na época daquele login, ficava um pouco difícil, né, porque simplesmente o Windows ficava muito lento e travavam, né, assim, eram logons muito demorados. Isso foi muito melhorado a partir do Windows Server 2000. Hoje, né, esse treinamento está sendo gravado na versão do Windows Server 2016, mas nós já temos o Windows Server 2019 e o Windows Server 2022. A aplicabilidade de Grupo Policy foi melhorada significativamente, tá? Hoje, eu diria que não, que em função de você ter ordem de processamento em primeiro plano e ordem de processamento em segundo plano, não há mais essa lentidão de usuários quando eles efetuam logon, né, ou quando o sistema é inicializado em função de Grupo Policy. É claro que no seu ambiente não pode ter problema de replicação do AD e nem problema de replicação do sysvol. E existem algumas categorias, tá, de itens de diretiva que só são processados em primeiro plano. Tá? Por exemplo, scripts de logon e logoff, inicialização e desligamento, só são processados em primeiro plano. Redirecionamento de pasta, só é processado em primeiro plano. Instalação de software e cota de disco. Para esses 4 itens, não há processamento de diretiva de grupo em segundo plano. Alterações feitas nessas características desses 4 itens
só vão ser aplicados no processamento em primeiro plano, tá? E a lógica por trás dessas categorias, né, que são atualizações, de não fazer atualizações em segundo plano, é uma lógica bem consistente e sólida, tá? Imagine se você estivesse conectado e usando um software, né? E seu administrador decide trocar essa versão desse software e você está com um trabalho em execução. Muito provavelmente que aquele trabalho você perderia ou ele seria corrompido, né? Imagine você estar conectado em uma pasta, de repente houve um redirecionamento de pasta e em função de um processamento em segundo plano, esse redirecionamento de pasta é alterado. Muito provavelmente, né, você também teria problemas, provavelmente na sua profile ou no uso desse processamento de pasta, né, desse uso, né, desse redirecionamento de pasta. Então, por esse motivo que esses 4 itens só usam processamento em primeiro plano. O processamento em segundo plano, para esses 4 itens, acontece só para o computador cliente local saber que existe uma nova versão. E quando ele reiniciar, né, ou quando o usuário fizer login e logoff, ele de fato aplicar essa atualização para esses 4 itens que eu mencionei anteriormente, tá? Então, como que aconteceria, né? Por exemplo, quando uma GPO ela é processada, o cliente, né, iria verificar se alguma configuração foi feita que requer um processamento em primeiro plano. Tá? Depois que ele identificou que essa GPO requer um processamento em primeiro plano, ele encontra essas configurações, tá? E ele vai agendar para que essas configurações sejam aplicadas na próxima vez que esse computador cliente reiniciar ou efetuar login, né? Dependendo do que for necessário. Na próxima vez que ocorrer uma inicialização ou um login, as configurações que foram identificadas, elas vão ser processadas usando a regra de processamento de primeiro plano, obedecendo aquela ordem, tá? Isso significa que para algumas alterações, né, como você não sabe qual foi a versão da alteração que o seu computador cliente recebeu, talvez seja necessário de 2 a 3 reinícios, né, no sistema, tá? E isso pode ser um pouco confuso de você entender, né, e talvez um pouco doloroso para o seu ambiente, mas de fato é o preço que tem que se pagar quando se edita esses 4 itens de diretiva, né? Você editou, o computador cliente não identificou ainda qual a versão dessa edição e agendou as alterações para o próximo reinício, ele vai, quando ele reiniciar, aplicar aquelas alterações identificadas. E aplicou aquelas alterações, quando ele inicializar, ele pode ver que essa Group Policy também, novamente, precisa de um processamento em primeiro plano, aí você entra com o seu segundo reinício e talvez com o seu terceiro reinício, tá bom? Existe até uma configuração que você pode fazer nessa Group Policy. Deixa eu abrir aqui meu Domain Controller, a fim de você fazer com que não precise, né, desses 2 ou 3 reinícios aí para que a GPO possa ser aplicada, né? E você vai fazer com que eles utilizem uma outra maneira de processar essas grupo policy, né? Eliminando a necessidade de vários reinícios, né, para que uma configuração de fato ela seja aplicada, tá? E também diminuir o tempo de logon dos usuários, né? Talvez resultando em menos reclamação. Suponhamos que caso essa GPO fosse uma GPO que possui aqueles 4 itens configurados, né? Quais são aqueles 4 itens de processamento em primeiro e segundo plano? Scripts de login e logoff, né? Reinicialização e desligamento, redirecionamento de pasta, instalação de software e cota de disco. Suponhamos que essa GPO aqui que eu vou mostrar, ela tivesse um desses itens editados, né? E você você decidisse não esperar esses 2 ou 3 reinícios, tá? Então, nela, a gente editaria ela, tá? Aqui em nó de computador, policies, temos aqui administrativo e templates, system, logon. Isso. Bem aqui tem o item de diretiva, esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O de cima aqui, ó.
para que aguarde os usuários, né, conectados na rede inicializasse essa Group Policy. Então, você colocaria esse item de diretiva como enabled, tá? Esse item aqui ele fala que ele determina, né, o processo, a sincronização dos computadores clientes com a Group Policy, né? Aí ele fala aqui que por default os computadores clientes eles não processam esses computadores de forma síncronas e eles esperam, né, para que os sistemas fossem reinicializados durante o logon, tá? E essa alteração dessa policy aqui está bem explicadinho, né? Ele fala que você permite que ele pegue a última versão dessa GPO e ao invés dele reinicializar e aplicar a cada reinício uma alteração, ele vai já aplicar a última, ele já vai manter o sincronismo da configuração local com essa configuração dessa Group Policy. Isso faz com que você não precise esperar 2 ou 3 reinícios, né? O computador vai lá vendo as alterações que ele precisa fazer e não aplica em ordem, ele vai e já aplica a última versão dessa alteração no que se refere a esses 4 itens que eu expliquei anteriormente. E agora que eu já sei, né? Agora que eu já sei qual o número de versão o computador cliente está atualizado naquela GPO, falta saber como que ele aplica essa GPO, né? Gente, vamos lá. Cadê meu mouse? Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o meu computador cliente. Aqui, ó. Esse meu computador cliente, agora que eu sei que ele possui uma cópia local já processada dessa GPO nesse número de versão, agora entra o conceito de Client-Side Extensions, né? O nosso CSE, né? Que é o nosso Client-Side Extensions. O que vem a ser o nosso Client-Side Extensions? Os Client-Side Extensions, eles são umas extensões do lado do cliente, né? Client-Side Extensions, geralmente algumas DLL, tá? Mas nem sempre são DLLs, mas geralmente são arquivos DLL e são arquivos que foram instalados na máquina cliente que tem a capacidade de interpretar e processar algumas configurações em uma GPO, né? Algumas configurações específicas, né? Como existem muitos tipos diferentes de configurações, né? Existem também diferentes client-side extensions, né? É comum, por exemplo, quando você implanta uma GPO para gerir um Firefox, você vai lá e coloca os arquivos ADMX e os arquivos ADML, né? Dentro do repositório, talvez para o seu computador cliente processar com segurança aqueles itens de diretiva, ele precise de um client-side extensions instalados, tá? Então, o client-side extension, ele é necessário para que o seu cliente processe uma Group Policy. E é comum ter para cada item de diretiva ou para cada conjunto de itens um client-side extensions específico. Para eu ver esses client-side extensions, eu consigo ver aqui no registro do meu computador cliente, tá? E esses client-side extensions, eles estão aqui, ó. HK Local Machine, temos aqui Software, Microsoft, o Windows NT, o Windows NT Current Version, e aqui nós temos o WinLogon, e aqui, ó, GP Extensions. E aqui eu tenho a minha lista de client-side extensions, né? Por exemplo, esse aqui, ó, é o client-side extension Wireless Group Policy. Ele é justamente essa DLL aqui, ó. E é uma DLL, né? Um client-side extension que processa algumas coisas específicas de Wi-Fi, né? Aqui nós temos um outro aqui chamado Group Policy Environment, o EV Policy, Central Access Policy Configuration. Deixa eu ver se eu localizo. Ó, eu tenho um Client-Side Extensions específico para Folder Redirection, né? Então, enquanto lá no seu DC você configura encaminhamento
de pastas, né, o redirecionamento, do lado do cliente, ele precisa ter um client-side extensions para processar essa alteração, tá? E aqui eu tenho justamente a minha lista total, né? Olha a quantidade aqui de client-side extensions aqui, ó. Eu tenho aqui um de security, que é o meu sccli.dll, né? Onde processa todas as configurações de segurança do meu computador cliente, né? Na verdade, do meu Windows. E aqui eu tenho a minha lista aqui de client-side extensions. Olha que interessante, né? E no meu computador, deixa eu ver aqui no meu domain controller. Só ver aqui uma questão aqui no meu domain controller. Cadê? Aqui, ó. No meu domain controller, quando eu conecto aqui, olha só, lembra, eu tô aqui, por exemplo, por LDP, eu posso ir por ADS Edit também, tá? Lá dentro do meu GPC, do meu grupo Policy Container, dessa GPO, né? À medida que eu vou editando itens de configuração nessa GPO, o meu AD, ele vai listando aqui os client-side extensions que a minha máquina precisa ter, ou seja, as extensões do lado de cliente que o cliente precisa ter para que ele consiga processar esse item de diretiva. Então, o computador cliente, quando ele recebe uma Drupal Policy para aplicar, né, seja no processamento em primeiro plano, no processamento em segundo plano, ele também recebe essas informações de quais client-side extensions ele precisa ter para, com sucesso, aplicar essa Drupal Policy. Essa informação está presente no Drupal Policy Container, né? No armazenamento dessa GPO dentro da base de dados do AD. Tá? Eu consigo ver aqui, ó, aqui eu estou pelo ADS Edit, conectado aqui no contexto aqui, ó, Default Name Contest, e aqui eu tenho a minha GPO. Se eu clicar em botão auxiliar propriedades, aqui eu tenho a lista dos meus client-side extensions, tá? É um atributo aqui dentro. Aqui, ó, GPC Machine Extensions. E aqui eu tenho a lista de todos os client-side extensions que a minha GPO precisa, que o computador cliente tenha para processar com sucesso essa própria Drupal Policy, tá? Então, assim, eu vou finalizar essa aula também para não ficar muito longa. Cara, volta, assiste de novo, presta bem atenção, avalie o seu ambiente. Agora é hora de você, com calma, pegar um computador cliente, pegar o seu domain controller e você olhar mesmo, olhar o ADS Edit do lado do domain controller, olhar os registros locais do Regedit do lado do cliente e consolidar esse conhecimento, tá bom? Espero que você tenha gostado. Como eu tenho falado nesse treinamento, ele de fato ele é um pouco mais de baixo nível. Aqui a minha intenção é a gente dar uma escovadinha no beat, para que quando você se veja em situações que exijam um nível mais de senioridade, você, através desse treinamento, você vai ter toda a informação teórica e a aplicabilidade prática para você, cara, sair dessa situação com maestria, tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, te vejo na próxima aula. Vamos nessa.